apresentou na manhã de hoje com mudanças no elenco, né? O Rojas contratado, o Kaique vendido, ainda não está assinado, mas praticamente vendido, Japa e Bruno Alves emprestados, e aí ainda sobre essa questão, a confirmação da venda, aliás, a confirmação da venda não, a questão do Kaique esquentou, foi na sexta ou na quinta? Foi na sexta, né? Então foi depois do programa, então a gente não falou. Eu falei lá na Gazeta. Não. A gente falou durante o programa. Foi durante o programa. Foi factual aqui. A gente recebeu e colocou até na tela. Foi durante o programa. Do Kaique, né? Eu achei que tinha sido um pouco mais tarde. Porque eu falei na sexta-feira e reafirmo aqui, tá? Para mim, dentro das condições, eu não sei quanto como pagou pelos 20% ao Kaique. Não sei como é que ficou, e aí existe uma cláusula de confidencialidade disso aí, tentei levantar, mas não consegui. Alguém conseguiu isso com exclusividade? Não, né? Sobre o que mesmo? Do valor sobre dos 20%? Não. Então, o que me falaram é que deve se aproximar tudo de 17 milhões de euros. Só que o valor exato não me falaram. Porque eu tô atrás, inclusive, para saber se vai ser 1 milhão então e meio, gira em 2, Thiago. Mas assim, falaram que vai se aproximar dos 17. Porque é 14 mais 1. 14 mais 1. Se aproximar de 1 milhão e meio, vamos pôr assim. Não que necessariamente será os 17. Porque eu perguntei, e aí, vai ser 1 milhão e meio, 2 milhões de euros, a parte que o Kaique tem para receber? A pessoa não quis me confirmar, mas me disse que a negociação num todo vai ser uma das maiores da história do Cruzeiro. Salvo engano, a maior é do Giovani e do Fábio Júnior, que dá 18 milhões de euros, uma das duas. E aí, o que o Cruzeiro pensa ou o que essa pessoa me passou, nesse momento, é que essa aí se aproximaria dos 17. Vamos imaginar 2 milhões de euros aqui, o euro a 6, 12 pila. 12 milhões. 12 pila na conta do Kaique, nada mal. Eles esperavam um pouco mais, o que eu consegui junto ao staff do Kaique é de que foi um negócio muito bom. Não, foi um negócio muito bom, por isso prosperou. Só alguns detalhes a mais, HG. O Cruzeiro vai ter uma mais-valia de 10% no Kaique, ou seja, se daqui a um ano o Kaique é vendido por 30 milhões de euros, o Cruzeiro fica com 10% em cima do valor excedente do que o Cruzeiro está vendendo hoje. O Cruzeiro está vendendo por 15 milhões de euros, foi vendido por 30, o Cruzeiro teria direito a 10% o como vende por 30 lá na frente. No ano que vem, por exemplo, o Cruzeiro teria direito a 10% em cima de 15 milhões de euros, que é o excedente em relação ao que o Cruzeiro recebeu. O São Paulo fez muito dinheiro com o Antony dessa forma. Foi vendido depois por 100 milhões. E o Kaique vai manter 10% dos direitos econômicos. O Kaique também mantém? O Kaique mantém 10% dos direitos econômicos. Isso a pessoa me confirmou. Mas então... Kaique? O Kaique. Então o Cruzeiro ganha 10 como mais-valia. O Cruzeiro tem 10% de mais-valia e o Kaique tem 10% dos direitos econômicos. Então por isso que me disseram que o negócio foi muito bom. Porque você pega por 10 dos 20, você pega aí o que pode chegar a 2 milhões de euros. Isso. E você ainda fica tendo 10 num futuro negócio. Muito negócio. Foi. E para o Cruzeiro também, com mais 10%. Essa notícia havia até sido, não dos valores, como o Thiago está fazendo aqui, mas da mais-valia, o Central da Toca havia trazido já na sexta-feira mesmo. Dos 10%, né? Não. Com relação à mais-valia mas me informou acima... Isso, o percentual é que não está, inclusive, nessa matéria de sexta-feira. O Thiago está trazendo aqui, tá até para mim também, é a primeira vez que eu ouço a porcentagem certinha dentro da mais-valia, mas o Central da Toca havia trazido já a mais-valia. O Central da Toca trouxe hoje também, HG, pela manhã, que 7 jogadores do Sub-20 do Cruzeiro treinaram com o profissional na reapresentação hoje. Até a matéria dá conta também de que não quer dizer esses jogadores estão integrados em definitivo no elenco principal, mas a gente vai ter que observar à medida que este longo 1 mês de trabalho vai acontecer na Toca da Raposa 2, e a matéria ainda do Central da Toca dá aqui, evidentemente, os nomes, os meio-campistas, o Juan Gabriel, o Eduardo Pape, o Murilo Hickman e o Felipe Moraes, além do zagueiro Kelvin e o lateral esquerdo Gustavinho, além do atacante Ryan Lelis e Murilo Hickman. A gente tem que lembrar que fizeram parte em algum momento do elenco profissional do Cruzeiro nesse início de ano também. O Juan Gabriel já até entrou em campo alguns minutos lá na derrota do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense neste ano também pelo Campeonato Brasileiro. Então, foram novidades também. Lembrando, mais uma vez, o cuidado da matéria está aqui do Central da Toca falando, né? Não quer dizer que estão integrados em definitivo, mas hoje
foram 7 caras diferentes que apareceram da categoria de base. Novidade, além a principal, né, e única até então contratação do Rojas, o Kaique num compasso de muito mais quando de que se, né? Tá muito claro que o caminho todo neste momento é para uma saída do Kaique. E assim, como eu falei do Atlético também, a impressão que eu tenho do Cruzeiro é que estão trabalhando no mercado, e a gente vai ver, né? O Cruzeiro que volta ao futebol de fato lá no dia 22 de julho contra o Internacional, um jogo que vai fechar o turno do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro. Vamos observar, a partir de agora, a urgência já é grande em todos os clubes, mas não é possível para nenhum clube, nem para os clubes que têm muita grana, como o Flamengo e o Palmeiras. Vejamos o que vai se desdobrar. Imagino que a necessidade e a vontade seja muito grande do Cruzeiro conseguir efetuar negócios até antes do dia 22 de julho. Apesar de que no dia 22 de julho só tem 2 dias da abertura de janela, mas ninguém trabalha com as necessidades apenas a partir da data de abertura da janela, HG. Agora, essa informação do Thiago, olha, essa questão aí do Kaique ficar com mais 10, pegar mais uns 2 pila de euros. Tem um aumento salarial dele. Ainda tem aumento salarial dele. Mais um aumento salarial considerável. Para ele é tudo ótimo. Morar como? Na Itália, no lugar que é. E o Cruzeiro também, ter mais 10% nesse mais-valia aí, olha, o negócio de fato, eu tinha falado sexta-feira, sem essas informações, que eu já achava que foi um baita negócio, até porque, gente, vamos raciocinar. Quando eu falei que foi um baita negócio, alguns torcedores do Cruzeiro, pô, não, porque não sei o quê, que o fulano foi vendido por tanto, Beltrano foi vendido por tanto, foi um absurdo e tal. Gente, o Cruzeiro está se tornando um clube vendedor. Voltando a se tornar, já foi no passado, e agora o Cruzeiro está novamente tentando entrar na rota dos clubes vendedores. É natural que um cara... É aquela história que eu contei. Você compra do Flamengo, você paga mais caro, você compra do Palmeiras, você paga mais caro, mas os outros clubes é mais difícil de emplacar um jogador muito caro. Mas... O Lucas mandou uma mensagem que eu preciso de responder. Então responde, que tem outras aqui também. Popó, em qual momento a diretoria do Cruzeiro disse que todos os reforços estariam na representação da equipe pós-período de férias? Todos sabemos que o time precisa de reforços, mas nem sempre acontece na velocidade que queremos. Eu concordo, Lucas. Eu concordo com você. Eu não estou achando que o mundo ideal era que todos esses reforços já estivessem aqui. Isso eu acho que seria o mundo ideal. Mas eu sei que no mundo real isso não acontece. O Cruzeiro tem até setembro para trazer esse reforço, né? A janela só fecha em setembro. Isso tudo bem. O ponto é, eu estou achando neste momento que está moroso, que está devagar. E aí isso levanta a dúvida do Everton. A gente, imprensa no geral, aqui, os outros veículos, a gente não está sabendo que as negociações estão acontecendo ou de fato as negociações não estão acontecendo? Porque se elas não estiverem acontecendo, cara, passa assim. Olha só, já se passaram 2 semanas de férias. Assim, ó, rapidinho. Ninguém viu passar. Os times já se representaram. Então eu acho que tem que ficar muito atento na velocidade em que se faz os negócios também. Porque o retorno vai cobrar. O retorno vai cobrar ritmo, o retorno vai cobrar físico, o retorno vai cobrar entrosamento. O Cruzeiro tem um Flamengo pela frente da Libertadores, é um jogo dificílimo. O Cruzeiro precisa de continuar sua recuperação no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro, para quem não lembra como terminou, tá na zona. Do 8º até o 16º, é 3, 4 pontos de diferença. Então eu acho que isso precisa ser melhor analisado, tá? Mas eu concordo, não existe o cenário em que todo mundo chegasse agora, hoje. Eu só acho que está um pouco moroso. E é achismo. E eu espero estar errado, tá? De verdade. Mas assim, falando um pouquinho da questão do Cruzeiro, da ótica do que está acontecendo nesse momento, o Cruzeiro fez alguns movimentos muito agressivos no mercado. Então a mensagem que se dá ao mercado é uma mensagem de que o Cruzeiro está com dinheiro. Pode gastar. E aí o que acontece? Neste momento, a percepção que se tem aqui, tá, gente? De uma forma bem clara do pensamento mesmo, é de que o Cruzeiro, ao ir para o mercado e dar essa mensagem, todo mundo alerta, o Cruzeiro está abonado, como dizem aí. E aí o Cruzeiro agora está, tem um negociante lá, o Pedrinho é um grande negociante. Ele faz isso com sua cadeia de suprimentos aí para poder fazer o negócio dele dar certo. Então ele agora está dando uma olhada de soslaio, que é a olhada de ladinho, assim que o mineiro dá, para poder fazer as aquisições que ele precisa de uma forma pontual, porque o Cruzeiro já não é um time desesperado e desprovido.
O Cruzeiro hoje é um time que precisa de peças. O desespero do Popó é um desespero que bate no coração. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que o Cruzeiro está fazendo movimentos pontuais e, óbvio, nem o Cruzeiro nem o Atlético estão parados nesse momento. Não pode, tá? claro que não. Nem poderiam estar. Né? Então, assim, o movimento que o Cruzeiro faz agora é um movimento de pontos. Precisam ser salpicados para serem colocados exatamente naquele lugar para fazer funcionar a engrenagem. Então, só que aí, você que está aí, mandou mensagem, quem mandou a mensagem para você? Foi o Lucas. O Lucas. E aí que está a grande sacada. Desde a Idade Média, lá no feudalismo, existiam os que eram servidos, os que serviam e os que rezavam. Os nobres, igreja e os servos. O Popó está fazendo o papel dele de cutucar a galera, entendeu? Mas, de fato, o que eu acredito é que o Cruzeiro está fazendo os movimentos pontualmente. Já no caso do Atlético, é uma necessidade mais urgente ainda, porque o Atlético tem desequilíbrios, como pontuou o Hulk agora há pouco, sobre o seu elenco. Um exemplo claro disso, o Ivan Román, que ficou 4 jogos sem ser relacionado, no outro jogo foi titular contra o Vasco da Gama. Então isso denota-se e demonstra-se um pouco de desequilíbrio. E é claro isso, cara. Tirando todo mundo aqui, ninguém é filho de chocadeira, todo mundo torce para algum clube. Mas todo mundo aqui, quando tá pensando razoavelmente no que está acontecendo no cenário de jogo. E sendo honesto com vocês, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Olha essa mensagem aqui, ó, do Wagner Fonseca. Tenho dó do Pedrinho. Trouxe Gerson, Arthur Jorge, paga horrores a pelo menos 5 jogadores e ao treinador, manteve KJ e querem mais. Por isso o Ronaldo foi testa de ferro, tá dizendo aqui. O Alexandre Luiz, Scarpa pelo Robinho Júnior. Gente, o Robinho Júnior não tem essa bola toda também não, tá? O Atlético não usa nem a base. O Robinho Júnior, na verdade... Agora ele mostrou alguma coisa pra vocês? O quê? O Robinho Júnior conseguiu mostrar alguma coisa? Então, isso que eu ia dizer agora. O Robinho Júnior, na verdade, como ele estava com um problema de renovação lá, a mãe dele é que queria trazê-lo pra cá, porque gosta daqui, e etc. E gosta mesmo. A mãe do Robinho Júnior gosta daqui, tem uma ótima relação no Atlético e tal. Falou, bom, se não virar aqui, nós vamos levar ele pro Atlético. E esse negócio chegou a iniciar. Sim. Aí o Robinho foi lá, renovou, e ele ficou por lá. Aí depois teve aquele problema com o Neymar, e falaram de novo dele sair e tal, mas ficou por lá. Mas não dá nem pra propor um negócio desse. Ele não tem essa bola toda pra merecer tanto cuidado. Esse período de férias do Cruzeiro terminando ontem, então hoje todo mundo trabalhando de manhã na Toca da Raposa, à tarde também na Toca da Raposa. O nosso Lucas Barbosa estava cedo lá, às 8h45, o portão principal da Toca foi fechado. E aí, a intertemporada com o técnico Arthur Jorge comandando esses trabalhos para o time do Cruzeiro. Vale lembrar, Thiagão, que nesse primeiro dia de intertemporada foi mais trabalho físico, né? Trabalho médico ali, trabalho interno, nada de campo. Vi até o campo 1 sendo preparado, mas amanhã a bola deve rolar. Então amanhã já deve ter atividade em campo. Hoje é muito mais aquele trabalho para ver como é que a turma chegou, fazer também aquela triagem dos atletas, desenvolver também uma carga de trabalho físico para cada um e depois o trabalho tático, o trabalho técnico vai acontecendo ao longo desse período. Uma informação importante que antecipamos aqui na Itatiaia mais cedo, Thiagão. Vai ter jogo, vai ter amistoso do Cruzeiro, dia 4 de julho, um sábado, o Cruzeiro vai enfrentar o Defensor do Uruguai. Essa partida que vai ser disputada no Mineirão, ainda o Cruzeiro vai definir essa questão de horário e tudo mais, mas alô Nação Celeste, tava com saudade do Cruzeirão? Tava com saudade de ver a equipe em campo? Então, tava com saudade de ouvir a Itatiaia com o jogão do Cruzeiro? Dia 4 de julho, amistoso de intertemporada, o técnico Arthur Jorge, assim que definiu o planejamento para as férias, ele falou com a diretoria de futebol do Cruzeiro, falou com quem comanda o Cruzeiro também, com o Pedrinho, com o Pedro Júnior, a necessidade e a importância de 2 amistosos. Um já está alinhado, Defensa do Uruguai, é um amistoso com o time de fora, amistoso com o time uruguaio. E aí, uma possibilidade, uma informação que trouxemos aqui também, na Itatiaia, já tem umas 3 semanas, Thiagão, Brasília deve receber no dia 12 de julho, partida contra o Grêmio. Ainda faltam alguns ajustes, alguns detalhes, mas esse adversário para ser confirmado, para ser definido, o Cruzeiro também acha que é fundamental nesse planejamento, dar uma rodagem, dar uma forma também de jogo com a partida, com o amistoso. Essa é a ideia do técnico Arthur Jorge, Thiagão.
O amistoso contra o Defensor do sábado vai ser no Mineirão, Pansieri? Isso, no Mineirão. Acabei de falar, no Gigante da Pampulha. Esse em casa, com a Nação Celeste. E o outro no dia 12, provavelmente em Brasília contra o Grêmio. Vamos aguardar se o Cruzeiro vai fechar realmente o Grêmio para essa partida. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilha com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço.